E aí, pessoal, nossa terceira aula do tópico de cálculos químicos. Chegamos, enfim, na massa molar. Isso aqui pode ser usado em diversos conteúdos da química e da física também. E se bobear, até a biologia também passa por isso. Então, muita atenção, acho que essa aula é uma das aulas mais importantes. Se você não assistiu as duas primeiras, sugiro a ver para entender como é que a gente chegou até aqui, tá? Primeiro, pessoal, massa molar, que a gente vai apresentar pelo Mzão, é a massa referente a 1 mol. Então, toda vez que eu te falo a massa molar, eu só estou te falando a massa de 1 mol, não é de 2, nem de 3, nem de 10. E a pergunta que sempre vem é, o que é um mol? É a abreviação de moléculas? Não. Mol não tem nada a ver com moléculas. Mol é um número. Para a gente entender o que é um mol, vou usar assim com vocês. Quando eu falo de uma dúzia, vocês subentendem esse número como 12. Ou quando eu falo de 100, vocês subentendem esse número como 100. A gente sabe falar esse número, 12. E eu sei falar isso aqui, 100. 12 é o número 1,2 vezes 10 elevado a 1. Todo mundo concorda aí, né? E 100 é 1,0 vezes 10 ao quadrado, certo? Bom, quando eu ligo lá na padaria e peço uma dúzia de pães para eles entregarem aqui em casa, o cara da padaria entende, quando eu digo uma dúzia, que ele tem que mandar 12 pães. Quando eu peço a moça que faz coxinha, para ela mandar para mim um cento de coxinha para o meu aniversário, ela entende que ela tem que mandar 100 coxinhas. Agora imagina eu ligar para o cara da padaria e pedir 1,2 vezes 10 a 1 pães. Ele não vai entender. A moça da coxinha, ela não vai entender que 1,0 vezes 10 ao quadrado é uma quantidade de coxinhas que eu quero, ou ela pode até entender, mas vai falar, pô, não faz sentido ele falar desse jeito. E realmente não faz, porque eu sei o nome para esse número, 100. Ou eu posso falar 100, eu não preciso usar a notação científica expressa dela. Bom, agora para um químico pegar 12 átomos de ferro é impossível, porque 12 é um número de átomos muito pequeno, e o átomo já é uma partícula pequena. Então eu não consigo ali separar 12 átomos. Nem 100, nem 1000, nem 1 milhão de átomos, nem 1 bilhão de átomos. São quantidades muito pequenas de átomos. Eu preciso de um número extremamente grande para poder trabalhar com átomo no nível da nossa realidade. Logo, eu posso usar esse número que a gente já conhece, 6,02 vezes 10 a 23, que é a constante de Avogadro. Esse número é esse, ó. Esse número. Ó, eu sei falar isso. 12. Eu sei falar isso. 100. Eu não sei falar isso. Logo, toda hora eu tenho que repetir 6,02 vezes 10 a 23. Para eu não ter que repetir isso toda hora, eu vou criar um nome para ele. Eu vou chamar esse número de mol. Logo, 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23, que a gente conhece como constante de Avogadro. Logo, pessoal, eu posso usar o mol para qualquer coisa na minha vida. Eu poderia pedir lá na padaria 1 mol de pães. Quantos pães o cara tem que mandar para mim? Essa quantidade. Eu posso pedir 1 mol de coxinhas. Quantas coxinhas a moça vai mandar para mim? Essa quantidade. Compreendem? Eu posso ter 1 mol de carros. Eu posso dizer para vocês que se pegar toda a areia de todos os oceanos e desertos e a gente contar o número de grãos, vai dar mais do que 1 mol de grão de areia. Então, mol é um número, tá bom? Só que a gente não usa ele no nosso dia a dia porque eu não preciso de quantidades tão grandes. Mas na química eu preciso. Quando eu pego 1 mol de átomos ou moléculas e calculo a massa dele, eu acabo tendo a massa de 1 mol, eu acabo tendo a massa molar. A unidade dessa massa, pessoal, vai ser dada em grama por mol. Alguns lugares vão apresentá-la assim para vocês, ó. Grama vezes mol a menos 1, que é a mesma coisa que grama por mol. Então, às vezes, seu professor está te pedindo na sala, lê para mim, aí você, grama vezes mol menos 1. Não lê assim, não. Lê grama por mol, tá? Porque aqui o mol estava dividindo, ele passou com expoente negativo multiplicando. Então, vou ensinar a gente a calcular a massa molar e depois aplicar ela. Exemplo 1. Determine a massa molar do CO2. Como a gente vai fazer isso? Primeira coisa, separa os elementos, igual a gente já estava fazendo na aula passada.
C a gente tem 1 e O a gente tem 2. O C vale 12U, o O vale 16U. Multiplicando, isso vai dar 12U, aqui vai dar 32U, totalizando 44U. O que a gente aprendeu? Que 44U é a massa de uma molécula. Como é que eu sei, professor? A unidade de medida, pessoal, U é para molécula e átomo, quantidades pequenininhas, tá? Se eu aplicar Avogadro, isso passa a ser 44 gramas. E eu deixo de ter uma e passo a ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Esse número tem nome, ele se chama mol. Então, esse número corresponde a 1 mol. Logo, eu descobri que 1 mol de CO2 vale quanto? 44 gramas. Como que eu posso te apresentar isso na forma de uma resposta? Massa molar do CO2 é igual a 44 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de CO2 vale 44 gramas. Show de bola? Para que serve isso? Isso serve para a gente poder calcular massas. Qual a massa de 10 mols de NH3? De novo, por onde eu começo? Calculando a massa de uma molécula. Então, vamos lá. NH. O N eu tenho 1 no NH3 e o H eu tenho 3. O N vale 14, o H vale 1. Isso vai dar 14, isso vai dar 3, totalizando 17U. 17U corresponde a uma molécula. De novo, hein, ó. Toda vez a gente faz a mesma coisa. Aplica Avogadro. Vira 17 gramas e a gente passa a ter 6, estou arredondando, vezes 10 a 23 moléculas. E esse número equivale a 1 mol. Então, eu sei que 1 mol vale 6 vezes 10 a 23 e que no caso do NH3 vale 17 gramas. O que o exercício quer? Qual a massa? Então, ele quer que você calcule a massa, põe a massa aqui, um X, para 10 mols. 10 mols. É essa a regra de 3. Ah, professor, mas esse número aqui no meio, isso não faz parte da regra de 3, você pula ele. Você vai usar só 2 das 3 informações. Então, 17 gramas está para 1, X gramas está para 10, então é 10 vezes 17, X é igual a 170 gramas. Beleza? Muito tranquilo. E aqui, ó, foi basicamente o que veio na questão do Enem. Tem uma informaçãozinha a mais, mas dá para a gente entender bem aqui. Qual o número de átomos de cálcio em 4 gramas desse elemento, dado a massa molar dele? Ela já te deu por completo, 40 gramas por mol. Você vai pegar isso aqui e escrever por extenso. 44 gramas vale 1 mol, que são 6 vezes 10 a 23. Átomos ou moléculas? Não é só cálcio sozinho? Então é átomo. Se fosse Ca2, Ca3, aí era molécula, mas não existe isso para o cálcio, que é um metal. Então a gente escreveu átomos e percebo também que ele está perguntando o número de átomos. Então, voltando à pergunta. Qual o número de átomos? Você já pegou a regra de 3, pessoal? Escreveu ela por extenso. Ao abrir a massa molar, e eu te aconselho, todo exercício te deu a massa molar, escreve isso aqui. Porque vai aparecer o que você tem que fazer. Ele perguntou qual o número de átomos, ele não perguntou qual o número de mols, ele relacionou com o número de átomos, está aqui em cima, e te deu uma massa de 4 gramas, massa de baixa massa. Olha lá, o 1 mol agora não faz parte da regra de 3, é 40 para isso, 4 para X. Resolvendo a regra de 3, vai ficar 6 vezes 10 a 22 átomos. Tranquilo? Então tá aí, massa molar. Espero que tenha ajudado bastante. Na próxima aula a gente começa a falar das fórmulas químicas. Um grande abraço, fiquem com Deus.